have more questions. What is 2 Corinthians teach us about finances and giving? There's several chapters I noticed on finances and giving. Are there principles there that you found impactful during your ministry? Observei que tem vários capítulos em 2 Coríntios sobre finanças e sobre generosidade, doação, ofertas. E minha pergunta é se tem princípios aqui que ele achou aplicável também ao ministério. There's two aspects of finances and giving that Paul addresses in 2 Corinthians. The first aspect relates to their giving of mercy for the needy churches in Judea. Tem dois aspectos aqui sobre finanças e ofertas, dois assuntos sendo tratados. O primeiro assunto é uma oferta sendo levantada para a igreja em Jerusalém. That's in chapters 8 and 9, chapters devoted to Paul's plea with the Corinthians to be generous, to be cheerful givers. Esses são os capítulos 8 e 9. E aqui Paulo está apelando aos coríntios para serem generosos e para dar alegremente. To give according to the blessing with which they have received from God. Ele instrui para que eles deem de acordo com a bênção que eles receberam de Deus. To give in such a way that will glorify God and Christ. E também para dar de uma forma que glorifique a Deus e glorifique a Cristo. So a lot of that instruction on giving in chapter 8 and 9 very much applies to the giving that Christians are called and encouraged to do today. Uma boa parte dessa instrução sobre ofertas é muito aplicável à forma como os cristãos devem dar hoje também, alegremente, com generosidade, de forma que glorifique a Deus. The second aspect of money and giving in 2 Corinthians is more complicated, I would say, because it relates to the financial support of the ministry. O segundo aspecto de ofertas, de finanças, que é tratado aqui, é um pouco mais complicado porque trata o apoio para o ministério da pregação, o ministério da palavra. This is one of the issues that is boiling beneath the surface of 2 Corinthians, because Paul mentions it again and again, how the Corinthians had been offended by his refusal of their financial support. É um dos assuntos complicados do relacionamento que está como se fosse fervendo por baixo do superfície. Então Paulo menciona em diversos lugares que parece que os coríntios levaram ofensa ao fato de que ele não recebeu, ele rejeitou receber apoio financeiro da parte deles. Even though Paul had accepted help from churches like the Philippians, he told the Corinthians he didn't want their money, and the Corinthians took that as an insult. Então, mesmo que Paulo recebeu o apoio financeiro dos filipenses, quando chegou em Coríntio, ele diz: eu não quero o seu dinheiro. E eles levaram isso pessoalmente como ofensa. Now, Paul isn't explicit about why he's turned down their money, but as far as I can see, it amounts to Paul's fear that accepting money from certain people in the congregation would put him in their pocket, as it were, that they would be able to influence and force him into a corner, especially in his preaching. Paulo não explica o porquê, porque ele não aceitou dinheiro da parte dos coríntios, mas parece ter a ver com o medo de Paulo de ser influenciados por algum deles, uma vez que está recebendo apoio, está dependente deles, então ele pode ser controlado e desviar da sua missão de pregar Cristo puramente. So Paul says, I want to preach the gospel free of charge so that I can bring it in the way that I need to. Ele diz: eu quero pregar o evangelho sem cobrar, para assim entregar o evangelho da forma como eu devo. I think congregations today probably would be happy if their minister said, I want to preach
for free. You don't have to pay me. Talvez as congregações hoje iriam ficar muito felizes se o pastor dizer, eu quero pregar sem cobrar, para ficar livre. But I think more seriously, Paul still lays down some principles about ministry support in 1 and 2 Corinthians. Mas assim, falando de forma mais séria, Paulo, mesmo rejeitando as ofertas, ele destaca alguns princípios bíblicos sobre o apoio da congregação para a pregação. For example, in 1 Corinthians 9, Paul speaks at some length about the fact that he has a right as an apostle and as a minister of the word to get his living through preaching that word. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, já em 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala de como ele, como pastor, como pregador, ele tem o direito de receber o seu sustento e que até o pastor, o pregador, deve ser sustentado pelo trabalho de pregação. So it is his right as an apostle, and Jesus says to the disciples, you can go in your ministry and receive support wherever you go because the worker is worthy of his wages. So that's a principle that applies to ministry today too. Então Paulo diz que ele tem o direito de receber o sustento onde ele for, e ele diz que o trabalhador é digno de seu salário. É um princípio que o próprio Cristo também destacou e ensinou. But what is also striking is how Paul wants pastors, including himself, to be totally free from any suspicion, any accusation, the perception of being overly interested in money. For Paul, he says that's what he wants to avoid. Mas Paulo também diz, notavelmente, que ele quer ser livre de toda acusação, de toda suspeita de ser interessado no dinheiro dos coríntios ou de qualquer um. Somewhere in 2 Corinthians he says, what I want from you Corinthians is not your possessions, but I want you. That's Paul the pastor speaking. He doesn't want their money, but he wants them, and he wants a good relationship with them. Em 2 Coríntios, Paulo diz, o que eu quero não é seus bens, eu quero vocês mesmos. E isso mostra o coração de um bom pastor que zela pela alma de sua congregação. He says in is it Acts 20, also to the Ephesians, ele diz em Atos 20 também para os Efésios, não cobicei o ouro ou prata de ninguém. Yeah, he wants to keep the focus on the point of his ministry. The point of being in ministry today too isn't about gaining wealth or honor or prestige, but the focus is on caring for God's people, and by God's grace, if they're able, they'll take care of you with what you need. But to avoid this idea of going into ministry to get rich or famous. Ele quer manter o foco na pregação da graça de Deus, e que esse foco não seja distraído por nada, nem por questões financeiras. Então ele luta para manter este foco e às vezes até aceita trabalhar com suas próprias mãos para se manter livre dessas acusações e para manter o foco na pregação da graça de Deus. I was thinking, as you mentioned earlier, of how this letter hit you in a moment of your ministry, and I had a similar moment with the same letter, actually, not with the letter as a whole, but as I was reading through my devotions, and it was a period of great conflict, actually, within consistory, and at the very end, the very last words of the letter, chapter 13, verse 11 and 12. He, in the midst of all that conflict, gives his blessing to the church there. Eu estava pensando quando ele estava falando antes sobre a sua experiência com 2 Coríntios durante seu ministério, e como essa carta impactou o doutor durante seu ministério.
E eu tive até uma experiência semelhante lendo 2 Coríntios, e no final, durante um momento de um certo conflito, grande conflito dentro do conselho local, de como ele procurou fazer as pazes com essa congregação, uma igreja muito difícil, com muitas acusações injustas. Em 2 Coríntios 3, versículos 11 e 12, que ele diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, isso é a última bênção, a palavra final dele, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então é impressionante como ele, mesmo sendo acusado, ainda está zelando pela paz, o bem-estar da congregação. Ele entende que a divisão não é só eles contra mim, mas eles contra eles. E sua preocupação é que a igreja rache, que seja dividida depois. Então não tem nem preocupação própria, mas com a congregação. And what really impressed me is how his concern is for the church in that. He's not even worried about himself and the accusations may be made against him, but he recognizes it's not just a divide between me and them, but between themselves, and that after I'm gone, the church could split and could be damaged by that division.